Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo da R-City no ar. Fazia tempo que não tinha vídeo no canal. Tá um pouquinho corrido, mas estamos de volta. Estamos de volta com semifinal de Copa do Brasil. Um jogaço na noite de hoje para ninguém colocar defeito. Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje às 9h45 da noite no estádio do Maracanã. Primeiros 90 minutos, né? São 180 minutos, 90 no Rio, 90 em São Paulo. Dois resultados iguais, né? Dois empates. Ou uma vitória de 1-0, um gol de diferença do Flamengo no Rio, um gol de diferença do Corinthians em São Paulo, enfim, vocês entenderam. Caso tenha resultados iguais, a decisão será definida nos pênaltis, né? A vaga para a grande decisão. Então, partida muito importante para as pretensões aí de Flamengo e de Corinthians na temporada. O Flamengo que recentemente demitiu o Tite, então já tem uma mudança extremamente importante, que é no comando técnico. Felipe Luiz é o novo treinador, recentemente era jogador do Flamengo, hoje é o novo treinador do Flamengo, assinou o contrato até final de 2025. A princípio, achávamos que seria de uma maneira interina o comando do Felipe Luiz, mas não. Treinador oficial do Flamengo, o Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo, bonita história no futebol europeu, uma bonita história também no Flamengo, muitos títulos e agora vive um outro momento na carreira, será o treinador do clube de maior torcida no futebol brasileiro. Mesmo após a vitória contra o Atlético Paranaense, o Tite acabou não resistindo no cargo, venceu por 1-0, o desempenho não convenceu e o treinador que antes do Flamengo treinou a seleção acabou sendo demitido do cargo. Flamengo de Copas resta apenas a Copa do Brasil, foi eliminado recentemente contra o Peñarol na Libertadores e o Corinthians ainda sonha com Sul-Americana e com a própria Copa do Brasil está nas semifinais das duas competições. Duas pedreiras o Corinthians tem pela frente, pela Copa do Brasil o Flamengo, essa partida que a gente está comentando aqui, e na Sul-Americana encara o Atlético Paranaense, um time sempre muito chato, sempre muito complicado de se enfrentar. O Corinthians vem de derrota, perdeu contra o São Paulo, diferente do Flamengo que venceu. O Corinthians vem um clássico polêmico, cheio de reclamações de arbitragem, mas o que fica é a derrota, o que vai ficar marcado na história é a derrota do Corinthians em um momento muito delicado do Corinthians na temporada. O Corinthians é o 17º no Brasileirão com 28 pontos, briga rodada após rodada para tentar sair da zona de rebaixamento, 28 pontos em 28 partidas disputadas. Já o Flamengo é o quarto do Brasileirão com 48 pontos conquistados. Memphis Depay não atuará, não está inscrito na Copa do Brasil, pode jogar apenas na final. Alex Santana e Thales Magno ainda pelo Corinthians, né, falando sobre desfalques, estão fora porque estão em fase final de recuperação de lesão. Já pelo lado do Flamengo, o Flamengo não conta com o atacante Carlinhos, que é reserva no Flamengo, mas ele já atuou pelo Nova Iguaçu. O Everton, Cebolinha, o Vinha e o Luiz Araújo estão lesionados e não jogam. Um possível retorno para o confronto de hoje é o Michael, que é uma dúvida se será titular ou se estará no time reserva. A tendência é que ele comece no banco de reservas. E os confrontos recentes em mata-mata entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo vem levando a melhor. Os anos recentes do Flamengo é muito superior que o do Corinthians, óbvio. Então, dentro de campo e dentro das estatísticas, acaba refletindo isso, né? Na final da Copa do Brasil de 2022, o Flamengo venceu nos pênaltis e garantiu o título da Copa do Brasil. E na Libertadores também de 2022, que o Flamengo também conquistou, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo nas quartas, após 2 vitórias do Flamengo em Itaquera e no Maracanã. Fez barba, cabelo e bigode e garantiu a classificação para a semifinal e conquistou a sua terceira Libertadores naquela oportunidade. Já os últimos 5 confrontos são confrontos de extremo equilíbrio. São 2 vitórias para o Flamengo, 2 do Corinthians e 1 empate.
O último jogo o Corinthians venceu por 2-1, foi no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, e o Corinthians em Itaquera, na raça, com muita vontade, garantiu uma vitória contra um adversário muito difícil, que é o Flamengo. O provável Corinthians para hoje é com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Martinez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro. Romero e Yuri Alberto completam o time do Corinthians. Já pelo lado do Flamengo, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Gonzalo Plata e Michael brigam por essa vaga no setor ofensivo, porém a probabilidade é do Gonzalo Plata ser o titular pelo Michael não estar com ritmo de jogo, tá bom? Então a tendência é que as duas equipes venham com o que tem de melhor, afinal já é uma fase decisiva. O Corinthians em muitas rodadas acabou entrando com um time reserva, mas acabou chegando e está no momento decisivo da competição. Agora tem que lutar, tem que brigar pelo título. Eu acho que tem que focar, obviamente, no Campeonato Brasileiro. A prioridade é se manter na elite, mas se der para beliscar um título ou de Copa do Brasil ou de Sul-Americana, é maravilhoso. É um ano muito ruim no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas o Corinthians tem uma esperança. O Flamengo em outra situação, um time muito mais forte, inegavelmente, não só nesse ano, mas nos últimos anos, porém um time que vem oscilando muito, o que não era uma exclusividade do Tite. Os outros treinadores que passaram também não vinham tendo boas campanhas no comando do Flamengo. O Flamengo é um time que faz um grande jogo numa semana e na outra semana cai muito de rendimento e não vem tendo grandes resultados dentro de campo. Tá nessa semifinal de Copa do Brasil, porém a prioridade do Flamengo era a Copa Libertadores, caiu para o Peñarol, que inegavelmente é uma equipe mais fraca, com menor poder de investimento do que o Flamengo, mas dentro de campo quem levou a melhor foram os uruguaios. Basicamente, né, já deixei claro aqui minha opinião. Eu acho que o Flamengo é favorito para o confronto de hoje. É um time mais forte, mas o Corinthians ele vem evoluindo dentro de campo. O Corinthians vem mostrando partida após partida que vem ganhando cara, vem sendo um time mais técnico. Os reforços que chegaram acrescentaram muito no time do Corinthians. O Charles é um cara que vem desenvolvendo o seu futebol. No começo gerou muita desconfiança, mas vem melhorando partida após partida. O Garro, que está desde o início da temporada, é um ótimo meio-campista, um dos melhores meio-campistas, na minha opinião, do futebol brasileiro. Yuri Alberto, que em vários momentos foi criticado, está evoluindo bastante também. André Ramalho, baita contratação, um ótimo zagueiro também, chegou aí para agregar bastante para o Corinthians, mas o time do Flamengo é muito forte. Vem de um início de trabalho com o Felipe Luiz. Eu acho que, óbvio, o Felipe Luiz ele não conseguiu pôr a cara dele no time ainda, não conseguiu trabalhar com os jogadores. Mas, naturalmente, dá uma injeção de ânimo a chegada de um novo treinador. E é um novo treinador que conhece os jogadores, que jogou com vários desses jogadores. Acho que ele jogou com a Arrascaeta, ele jogou com o Gerson, com o Bruno Henrique, só citando esse time titular do Flamengo, fora que ele jogou contra Fabrício Bruno, Alexandre, então ele conhece a grande maioria dos jogadores do Flamengo. Então, acho que dá uma injeção de ânimo natural. Acho que o Flamengo é favorito para o jogo de hoje. Não acho que a vaga para a final seja decidida hoje, mas a tendência é que o Flamengo leve a melhor no jogo de hoje. Qual que é a sua opinião? Essas são as primeiras informações do jogo de Flamengo e Corinthians, 9h45 da noite no estádio do Maracanã. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Ajude no crescimento e na divulgação do R-City, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!